Mas a questão da proteção dos dados também é uma preocupação com relação a dados de crianças também, de adolescentes. Esse é um dos falamos elementos. por cima. E aí chegou a pergunta do Renato Martins Júnior, não sei se vocês vão ter uma resposta, mas ele pede uma sugestão em termos legais para tratar o assunto com crianças e adolescentes, principalmente nas escolas. É um pouco vaga a pergunta, assim, mas... Não, acho que não. Acho que é uma pergunta super válida. Por quê? Hoje, nós estamos no Brasil, e aí eu devo contrapor um único elemento aqui, o que o Dr. Lion falou, é que, na verdade, nós estamos no Brasil numa posição muito distinta, por exemplo, dos países norte globais. Tá? Então, aqui a gente normalmente é produtor de dados. Nós não temos ainda uma condição de dizer que nós estamos, por exemplo, em passo ou em pé de igualdade, por exemplo, dessas grandes Big Techs. Então, nós estamos vivendo um movimento em que é necessário, por exemplo, falar sobre educação midiática com todos, mas, sobretudo, com aqueles que são mais vulneráveis dentro desse movimento. E aí é por isso que a própria LGPD protege melhor o quê? As crianças, os idosos e os adolescentes. Então, a pergunta é uma pergunta válida na medida em que hoje nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande compreensão de que as redes sociais elas causam impactos muito danosos à saúde mental. Recentemente, nós vimos, uma fala muito importante que trazia do responsável pelo setor de saúde pública norte-americano, que trazia esse alerta. Então, hoje nós falamos para as crianças, por exemplo, a respeito de proteção de dados e privacidade, tentando construir um ecossistema de confiança, e, sobretudo, de mostrar para essas crianças que muitas vezes aquilo que existe ou que parece existir no mundo virtual é acobertado por inúmeros filtros, que, na verdade, tudo aquilo que é vivenciado sem dor, sem fricção, sem problema no mundo virtual, não é necessariamente o que as pessoas que estão por trás dos seus smartphones estão vivendo. Mas aí na prática, assim, professora, numa conversa com a criança, então, como é que se colocaria isso? Assim, qual o dilema, assim? O grande dilema hoje é exatamente a dificuldade que a gente tem de contrariar as crianças e adolescentes nesse fluxo, nessa ânsia de se expor nesse grande espetáculo que virou a vida virtual. Então, acho que o primeiro momento é tentar trazer uma boa medida para que essa criança possa utilizar as tecnologias, sejam elas quais forem, mas também mostrando quais são os impactos, quais são as consequências e como elas podem ser danosas. Por exemplo, eu vou te dizer, nós tivemos agora, no final do ano, um problema que o Dr. Levin deve ter acompanhado, que foi exatamente pelo uso de inteligência artificial generativa, a colocação de algumas garotas de um colégio do Rio de Janeiro, também aconteceu no interior da Espanha, meninas que viram as suas fotos construídas com o seu rosto, fotos de nudes, que circularam não só pela escola, mas circularam na Espanha, por exemplo, numa comunidade muito pequena, quer dizer, aquela exposição foi muito cruel, muito perversa. Essas meninas até hoje fazem um movimento exatamente para mostrar o quanto é terrível você ter parte do seu corpo, como no caso delas, a face e alguns trejeitos, sendo reconstruído de tal sorte que elas ficaram nuas para toda a comunidade. Então, isso, se a gente transplanta para o nosso momento atual, é preciso ser colocado de forma muito franca, embora delicada, para que as crianças possam saber, que isso é crime, 2, que isso tem repercussões terríveis na vida de uma pessoa, 3, a depender da comunidade, isso pode se tornar um dano irrecuperável. Então, de fato, aquilo que a gente pode tratar como uma brincadeira, como em princípio pode parecer, se a gente pensar dessa forma naiva, ela traz consequências danosas e criminosas realmente e precisa ser tratado de maneira muito franca, penso eu, com as crianças.